estar aqui apresentando a Gisele. Boa tarde. Boa tarde. Então, vou falar para vocês um mini currículo dela. Então, a Gisele, ela é empreendedora, mãe do Isaac, apaixonada por desenvolvimento humano e transformação institucional, possui MBA em gestão empresarial, formação em neurobusiness e especialização em gestão da qualidade e processos. É Master Coach e analista comportamental DISC, certificada como Lead Auditor, líder de projetos Lean Six Sigma e Green Belt em saúde. Atua também como avaliadora do Sistema Brasileiro de Acreditação. Com 18 anos de experiência na área da saúde, construiu uma carreira sólida em gestão de qualidade e processo, com atuação em empresas nacionais de grande porte. Obrigada, Gisele, pela sua participação. Obrigada, Jaque. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, me recepcionarem aqui no hospital. Prazer estar de volta ao hospital. Vou pedir para vocês sentar um pouquinho mais para frente. O que vocês acham? Ficar mais pertinho da gente, né? Eu concordo. Para a gente melhorar a nossa comunicação. O nosso tema hoje é comunicação assertiva no ambiente hospitalar. Mais uma vez agradeço a Maria Cláudia ter aceitado aí, o convite que eu mesma ofertei. Falei, bom, deixa eu ir lá bater um papo com a liderança, como a Jaque me apresentou. Eu estou aí há quase 20 anos na área da saúde, já passei por instituições como o Hospital Evangélico de Londrina, liderando a certificação da ONA. Como consultora, há 6 anos, liderei também a certificação da ONA no Hospital do Câncer lá, junto com o Edmilson, com a Mara e outras instituições de saúde também em Londrina. Hoje não atuo somente em instituições de saúde, atuo em outras instituições com desenvolvimento de melhoria de processos, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento dessa parte tanto de processos quanto de liderança. E esse tema de comunicação, ele está nesses 2 pilares. Por quê? Porque comunicação está tanto em processos quanto em pessoas. Quando a Jaque fala do meu currículo, eu gosto também de falar um pouquinho dessa Gisele aqui, que é a Gisele por detrás do currículo. Eu moro também na cidade de Londrina. Esse aqui é o meu filho, o Isaac, aqui está um pouquinho da minha família, a minha irmã, meu cunhado, os meus sobrinhos, a minha gatinha, a Riqueza, o meu peixe, e agora a gente tem um hamster, e pasme, dá certo. Dá, comunicação flui, tá? Não, eu falei, com um gatinho você tem um hamster, é perigoso? Não dá certo. A gente vai separando os horários, os turnos ali, uma hora pega o gato, uma hora pega o hamster, outra hora ele pega o peixinho, e dá tudo certo. Por que eu gosto de falar também dessa Gisele aqui? Porque a comunicação, na verdade, começa com a nossa comunicação interna também. Muitas vezes a gente não entende isso ali no ambiente de trabalho, não entende aquela dinâmica que está acontecendo quando tem uma comunicação difícil. Mas a gente tem que trazer isso também para o dia a dia. Eu acredito que aqui a maioria é liderança, pelo que a Jaque falou. Todo mundo aqui lidera? Deixa eu ver, deixa eu conhecer um pouquinho vocês. Sim? Sim. Tá um grande desafio aí, porque a nossa equipe, ali por detrás tem pessoas, como eu apresentei aqui, a mim, tem famílias, tem filhos, tem ali nossos animaizinhos de estimação, e que por detrás dessa dinâmica aqui acontece muitas coisas que nós não sabemos, e essa nossa equipe chega no ambiente de trabalho, muitas vezes o que aconteceu nessa dinâmica aqui impacta na comunicação quando ele está aqui conosco trabalhando. É ou não é? E nós, como líder, precisamos ter essa sensibilidade para entender essa dinâmica dessa comunicação não verbal, porque existe ali essa dinâmica sim, que muitas vezes impacta no dia a dia de trabalho desse meu funcionário, que vai impactar, com certeza, sem sombra de dúvida, lá
nos mais de 100 leitos que vocês têm aqui, de pacientes que ficam internados todos os dias aqui com vocês. Impacta ou não impacta? Impacta ou não impacta, gente? Sim. Essa comunicação? Muito. Muito. Então vamos lá. Falando da área da saúde, por quê? Falar de comunicação na área da saúde é diferente de falar de comunicação em uma outra área? Vocês acham? Não vou só eu ficar falando aqui, gente. Em parte, sim. Depende. Sim, eu acho que dá para dividir as partes. em parte, A parte sim. da gestão, administração, sim. Uhum. Em parte assistencial, não. A comunicação com doente, essas coisas, muda bastante. Muda bastante. A maioria acha que é igual falar de comunicação no ambiente de trabalho na área da saúde e falar de comunicação num ambiente, por exemplo, numa indústria, numa loja, no comércio. É igual, gente? Não. Não. Não é. Sem sombra de dúvida, não é igual. É diferente. E aí, eu pergunto, porque eu ando por muitas instituições, tanto na área da saúde, quanto instituições que não são da área da saúde. Vocês acham que é carreira ou propósito a área da saúde, gente? Tem aqueles que estão por propósito e aqueles que estão por carreira. Aqueles que estão por propósito, aqueles que estão por carreira. É verdade. Deveria ser propósito, mas a maioria Deveria ser os dois. entra por carreira. A maioria entra por carreira, né? Acho que vai ser propósito e carreira. Pode ser propósito e pode ser carreira. Eu acho que é os dois. Já pararam para pensar nisso? Já tentaram sair da área da saúde? Confessem aqui para mim. Não. O direito para Já tentaram sair? Eu já. Olha lá. Olha lá, eu não me vejo sair. Olha lá. Não sei, fazer outra paralelo. Eu digo que a área da saúde não é a gente que escolhe. Ela nos escolhe. Não é para qualquer um. Vocês acham que é para qualquer um? Definitivamente não é todos que têm esse propósito na vida. Pode ser até os dois, pode ser carreira, pode ser propósito, mas não são todos que têm o perfil para trabalhar nessa área, que impacta também na comunicação desse profissional. E aí eu gosto de falar como eu comecei na área da saúde. Como eu comecei na área da saúde? Essa aqui é a minha mãe, né? Talvez quem trabalha aqui há mais tempo até a conheça, né? A dona Neuza, alguns a chamavam de Neuzona. Né? E como começou a minha visão na área da saúde? Vocês acham que a comunicação com o paciente é importante na área da saúde? Sim, com certeza. E a comunicação com o acompanhante do paciente? Mas muitas vezes ela é negligenciada, né? Sim. Muitas vezes ela é negligenciada. Muitas vezes o acompanhante é negligenciado. Nesse histórico de segurança do paciente, hoje o acompanhante é visto. Hoje. E mesmo ainda assim não é em todas as instituições que ele é visto. Mas nessa época aqui eu só tinha 18 anos. Lá no Hospital da Santa Casa. Quando ela descobriu que ela tinha perdido os 2 rins. Que chegou aquela equipe da Nefro, do Dr. Abel. Quem conhece aqui a equipe da Nefro do Dr. Abel? Com aqueles residentes. Chegou uns 12 naquele corredor. Frio. Um dia frio. Eu, uma menina de 18 anos, a única acompanhante. E a comunicação deles para mim foi: sua mãe vai fazer hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas por dia, tá bom? Você sabe o que é isso? Falei, não.
Mas você vai ter que aprender porque precisa de um acompanhante. Ela vai precisar fazer 3 vezes por semana, você vai ter que acompanhar, 4 horas por dia. E ela perdeu os 2 dias. Ali, eu não só me tornei uma profissional da área da saúde, eu precisei entender tudo sobre a área da saúde. Porque ali eu passei a acompanhar a minha mãe nessas instituições. Dali ela passou 14 anos fazendo hemodiálise. E o hospital de referência que atendia a equipe do Dr. Abel era qual? Hospital Evangélico. Onde eu fui ser gestora? No Hospital Evangélico. Assim nasceu o meu propósito dentro da área da saúde. Mas porque eu comecei a enxergar, como acompanhante do paciente, situações no processo que eu não entendia por que tinha que acontecer. Por que tinha que ser ignorada? Por que os processos tinham que ser tão burocráticos? Por que ninguém falava comigo? Ou por que falavam comigo uma língua que eu não entendia? Por que tinha que ser tudo tão difícil? Como acompanhante da minha mãe. Por que tinha que ser tudo tão sem padrão? E eu fui estudar. Fui me inteirar. Passei a acompanhar o processo, né? E tudo culminou onde eu estou hoje. Assim foi a minha história na área da saúde. Mas eu volto a perguntar para vocês. Carreira ou propósito na área da saúde? Quando a gente fala de comunicação, pensando nos nossos funcionários, porque eu também já liderei na área da saúde. Eu liderei 55 pessoas. Eu sei o que é absenteísmo, eu sei o que é falta, eu sei o que é rotatividade, eu sei o que é você contratar, pedir para o RH e demorar quase um mês para repor o funcionário. Eu sei o que é ele faltar e você não ter condição de contestar um atestado. Eu sei. Mas a área da saúde, lembra? É diferente. Olha só os dados depois da pandemia. Olha a saúde desse profissional. Aqui, ó, portal Fiocruz. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver esses dados. Consequências à saúde mental desse profissional depois da pandemia. Segundo as pesquisas, o que mais relatam, tá? No cotidiano. Perturbação do sono, 15,8%. Irritabilidade, choro frequente, distúrbio geral, 13,6%. Incapacidade de relaxar, estresse, 11,7%. Dificuldade de concentração, 9,2%. Perda de satisfação na carreira, tristeza, apatia, 9,1%. Sensação negativa do futuro, pensamento negativo, pensamento suicida, 8,3%. Alteração no apetite, alteração no sono, no peso, 8,1%. Então, é um contexto diferente? É ou não é, pessoal? Quando a gente pensa nos nossos profissionais na área da saúde, para a gente começar a refletir sobre a comunicação assertiva, lembra? Esse é o nosso tema. Vocês estão muito quietinhos. Por que eu estou trazendo esses dados antes? Porque a comunicação também é sobre ouvir, lembra? Que é um dos nossos maiores desafios como líder. E vocês acreditam que o saber ouvir é só quando o outro fala? Não, né? Como que é seu nome? A Cássia. Cássia, como que você consegue ouvir o outro sem ele falar? Fala pra mim. Com as meninas que eu lido, eu vejo os gestos delas, o jeito que elas chegam para trabalhar, às vezes não estão bem emocionalmente. Aí eu tenho o costume de todo dia, no nosso plantão de manhã, orar com as meninas. Olha que legal. Eu elas e oro com elas e converso. Às vezes uma chora, a outra quer conversar particular porque está com problema. E às vezes você também tem problema em casa que você não pode passar para elas. Olha que importante que ela está falando. Eu faço assim, eu me seguro, né? Eu falo, Deus, eu preciso ajudar ela, está precisando também, não é só eu que tenho problema. Aí eu converso com elas. E às vezes na resposta que ela vai me dar, é uma resposta que eu estou precisando do meu problema, entendeu? Que é uma importante. solução.
é uma solução que eu estou precisando para o meu problema ouvir aquela hora. Ou um abraço, ou tipo assim, vai dar tudo certo, ó, Deus está cuidando. Esses tempos a minha outra chefe, a Silvana, me chamou para conversar. Eu estava com o meu esposo que não estava muito bem de saúde aqui no PS e tinha reunião. Ela falou, vai lá, né? Vai lá resolver, eu sei que você não está bem. Eu falei, não, primeiro vamos, né? Cuidar do nosso emocional, vamos conversar primeiro pra gente, né? Que eu sei que Deus está cuidando. Então eu faço assim com as meninas. Conversa. Às vezes eu não estou bem, ou o que eu vou passar para ela que ela precisa ouvir a resposta que eu. Sim. Porque se a gente for chegar e já, eu também estou com problema. Depois nós conversamos. Aí você não tem um dia abençoado e não trabalha bem. Muito Porque bem. a tua colega também está precisando. Quantas pessoas você tem na equipe? Nós somos em 17. 17 pessoas. A maioria deve ser mulher. Sim. Comunicação com mulher não é fácil. Tem um período do mês que todo mundo se comunica ali meio, É a hora que meio truncado já, né? A maioria do ambiente feminino já tem um período do mês que tá todas sensíveis, né? Tá todas sensíveis, mas parabéns pela sua sensibilidade. Vamos dar um salve de palmas pra ela, gente? Com certeza, é isso mesmo. Não é só falando que eu consigo entender, mas é na comunicação não verbal. Eu tenho sensibilidade de ver ali, né, a fisionomia do meu funcionário, chegou triste, chegou com fome, tá cansada, tá com olheira. Como que eu trabalho tanto tempo com uma pessoa e eu não reconheço o semblante daquela pessoa? Tem empresas, né, lugares que tem aquela régua, né, do humor, que a pessoa chega e coloca como que ela tá no dia, né? Tô triste, tô cansada, né? Tô com fome, né? Tô emocionada. Também é uma outra forma. Mas são ali, né, situações que a empresa vai encontrando para o líder ou para o outro colega de trabalho também saber como se comunicar com aquela pessoa naquele momento. Mas muito bom, foi um ótimo exemplo. Então, o desafio de comunicação em um ambiente hospitalar, ele é muito diferente para o líder, pessoal, né? Não é que temos que ter, né, superpoderes a mais do que os outros líderes das outras instituições. Mas a nossa inteligência emocional é muito maior, sim. E como você falou, né? E quem ajuda o líder? E quem ouve o líder da área da saúde? Porque ele está ali ouvindo e você também tem os seus, né, problemas, que também precisa ser ouvido. Então, a nossa inteligência emocional é muito mais requerida. E esses desafios passam por equipes multidisciplinares com agenda própria, porque no hospital nós não temos só um tipo de profissional trabalhando, a gente tem vários tipos de profissionais, não é? Tem o médico, tem o enfermeiro, tem o administrador, o farmacêutico, né, a equipe da limpeza, a TI, né, Maria Cláudia? Tem vários tipos de profissionais diferentes com as suas agendas, cada um atendendo ali a sua agenda, né? Demandas assistenciais inadiáveis, tudo é urgente, né? Ou, de fato, às vezes acontece uma urgência, uma parada, algo que é inevitável, não tem como você concorrer ali. Não, vamos fazer uma reunião, um treinamento, né, Jaque? Não, agora tem um treinamento. Não dá para parar, Jaque, aqui. Né? Tá tendo aqui uma urgência, não tem como parar para dar um treinamento. Grava lá no YouTube que depois eu assisto, entendeu? Um médico, que é um dos públicos mais difíceis da gente conseguir, é diferente, né? É um desafio maior, pressão por resultado e eficiência também, né? Superlotação muitas vezes e os recursos são menores, são escassos. Equilíbrio entre o administrativo e o assistencial, é aquela eterna briga, o que é mais importante, o que é menos importante, quando na verdade tudo é importante, né? Porque nenhum é melhor que o outro, a gente sabe que precisa dos dois, precisa dessa sintonia. Comunicação de má notícias. Em que outro ambiente tem comunicação de má notícias fora o ambiente hospitalar, gente? Que outra empresa lida com isso? Nenhuma. E não tem como falar que é diferente. Óbito é óbito. Óbito é morte. Não tem como não ser objetivo. Então, é um desafio maior ter uma comunicação assertiva no ambiente hospitalar. Isso exige uma preparação emocional maior do líder. E não adianta falar que, não, Gisele, mas eu não sou do assistencial.
Eu não preciso me preocupar, eu sou do faturamento. Ah, eu não preciso me preocupar, eu sou da Copa. Eu não lido com o paciente. Esquece isso. A partir do momento que você está em um ambiente hospitalar, o teu foco é o paciente. Você tem os mesmos desafios de quem está em frente ao paciente, porque o objetivo, a meta maior, é a vida dele, é a segurança dele. Talvez, claro, né? O teu trabalho é diferente, a tua entrega é diferente, o teu local onde você trabalha é diferente, é verdade. Mas a união, o trabalho em equipe, é que vai trazer mais leveza para a gente melhorar a nossa comunicação. Porque quanto mais separado a gente trabalhar, quanto mais ilhas a gente criar, menos assertivo a gente vai conseguir estar. E se não fosse um desafio tão grande, comunicação efetiva não estaria como uma das metas da segurança do paciente. Vocês já devem ter implantado aqui todos os protocolos, não é? Das 6 metas? Sim. A Jaque falou que sim. Né? Se não fosse um desafio tão grande, não seria uma das metas. Comunicação efetiva. E aí, falando em ambiente complexo, vocês acham que esse aqui é um ambiente complexo? Presta atenção nessa imagem aqui. O que vocês acham que está acontecendo nessa imagem aqui? Algum resgate de carro, talvez. Algum resgate. Também acho. Olha lá, acertaram. É um resgate de carro. Carro branco aqui. E aí, começaram a operação. Todo mundo preparado. Parece, pelo menos, que a equipe está preparada, né? Tem um quê? Não tá. A postura. A postura parece que... Não sei não, hein? Isso aí vai dar muito Gente? certo. E aí? Você vai. Meu Deus. Eu cheguei com o caminhão, tava meio já virado, atendendo. Cadê ele? Cadê o... Aciona. Aciona o bandeira. Qual o protocolo aqui, gente? Imóvel. Código? Vermelho ou amarelo? Esse é o Socorro. vermelhão, né? É. Outro guincho. Código vermelho, não é nem o amarelo. Nossa, foi os dois agora. É, Aí veio o maior. catástrofe. Aí vem maior. E mais distante agora, né? Veio Ancorado. Ancorado. O que parecia pequeno ficou pior. E aí? Quando vocês acharam que não podia piorar, Necessitavam. piorou. Ah, faltou mais um agora. Parou? Olha aí, alguém salvou? Mais difícil fica Mas e aí? lá no Rio de Que Janeiro. lição que dá pra tirar de um ambiente complexo aí nessa sequência, gente? Planejamento. Planejamento. Quem falou planejamento? Planejamento. A Jaque falou planejamento. Vocês acham que a equipe estava planejada ali, bem posicionada? Eu não vi equipamento de segurança nenhum ali. Vocês viram? Eu não vi. Eu não vi. Vocês viram que começaram simplesmente com o carro. Olha lá, ó. Curioso, tudo. Curiosos. Claramente não estava preparado o ambiente. Claramente os profissionais também não estavam. Comunicação, então. É igual uma RCP das pessoas que não conseguem atender. Fica igual uma barata tonta. Uma barata tonta. Se fosse, que era claramente uma situação de urgência. Agora não, que treinou. Não, agora treinou todo mundo já sabe, posicionado, já sabe o que fazer, né? Pessoas certas, nos lugares certos. Mas claramente era uma situação de urgência, catástrofe. Vocês acham que pode acontecer, pessoal? No ambiente hospitalar? Sim. Bastante. Evento. Que é o que a gente chama
de um ambiente, Aumenta os indicadores. olha lá, Né? Esse é o maior evento. um ambiente de risco. A área hospitalar é um ambiente de risco. Por isso que a gente ouve que é mais arriscado entrar num hospital do que andar de avião. Eu aqui mesmo estou me arriscando muito mais vindo aqui do que se eu estivesse andando no avião. É risco de pegar uma infecção hospitalar, né? É vários riscos que a gente tem. E dentro da comunicação, eu peguei esse dado para trazer isso para vocês. Eu gosto de trazer essas imagens porque ali demonstra mesmo esse ambiente complexo. A gente viu muitas pessoas, né? O caminhão, o carro, todo mundo em volta. O que remete para a gente esse ambiente complexo que é o hospital, né? Pessoas multiprofissionais, áreas diferentes, né? Centro cirúrgico, pronto-socorro, né? O leito, o próprio paciente, o familiar que fica com o paciente. Então, é uma complexidade diferente. Aqui, no relatório de 2017, tá? Um relatório de 2017 da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, denominado The Economics of Patient Safety, meu inglês está péssimo, coloca a falta de comunicação e informação como uma das principais causas dos efeitos adversos que têm lugar ao longo do percurso do doente. Ou seja, né, é uma das principais causas, né, de eventos adversos no ambiente hospitalar. A comunicação ineficaz. Ainda, 80% desses casos, desses eventos adversos graves, acontecem por falta dessas comunicações entre os profissionais. Quando você abre o relatório e vai ver o detalhe do porquê, né, aonde está ali o detalhe, a causa raiz, tá? O que é mais pontuado em relação à falta dessa comunicação? Em primeiro lugar, passagem de plantão. Vocês acham que tem problema de comunicação na passagem de plantão? É um dos primeiros. Passagem de plantão. Cada um fala de uma forma, cada um fala de um jeito, o profissional entende de uma forma, né, o outro de outro jeito. Transferência do cuidado. Vou transferir um paciente de um setor para o outro, do pronto-socorro, né, para a internação, né, ou do centro cirúrgico para algum quarto. Aqui, na hora de transferir o paciente, tem muito evento adverso relacionado à comunicação também. Aqui não, né? Aqui todo mundo se entende, né? Na hora de transferir o paciente, né? Rounds também, rounds multiprofissionais, ou porque não acontece o round, ou porque acontece de forma ineficiente a comunicação. Tudo bem aqui sobre rounds? Vocês entendem o que são os rounds? Quando é discutido ali os casos dos pacientes entre equipes multis, envolvendo a enfermagem, o médico, às vezes o físio, às vezes outros médicos. Então, problemas também de comunicação, ou porque não acontece esses rounds para discussão dos casos dos pacientes. Registros nos prontuários, muitas vezes ou porque não tem registro, ou por falta de informação dos registros nos prontuários, falta de informação dos pacientes. Aqui vocês têm prontuário eletrônico? Já? Bacana. Mudança nas prescrições e condutas sem comunicação, ou deixa a prescrição em qualquer lugar, né, ou não avisa que mudou, né, ou faz de qualquer jeito. Mas aqui também não acontece isso, né? Não acontece. Então, esses são os mais pontuados em relação à comunicação. E a gente tem ainda a realidade no ambiente hospitalar, que acentua mais ainda essas barreiras em relação à comunicação, que a gente sabe que está ligado muito mais aos funcionários que a gente tem. Rotatividade, não sei se vocês têm esse problema aqui, mas no ambiente hospitalar, além dessas situações aqui pontuadas no relatório que ocasionam esses eventos adversos por falta de comunicação, também outras barreiras acentuam ainda mais esses problemas. Rotatividade do funcionário, então muitas vezes você até ajusta a passagem de plantão, padroniza, cria o protocolo, treina todo mundo, né, Jaque? Aí sai. Aí você tem que ir lá treinar de novo.
Aí tem que gravar o treinamento, disponibilizar, treinar novamente, né? E continuar ali firme e forte. Sobrecarga, fadiga, estresse, que muitas vezes não tem como você controlar, que esse funcionário não trabalha só aqui. Ou aqui não acontece. Às vezes ele não trabalha só aqui, ele trabalha em outro. Ele chega aqui no outro dia, né? Ele não fez, ele não dormiu. E a gente sabe que o sono, a privação do sono é um dos maiores causadores de fadiga e estresse. E ele vai errar a medicação. Ele vai errar. Porque ele quer? Não. Ele não acordou cedo e falou assim, estou indo lá para o Hospital Zona Sul e vou errar a medicação na Gisele. Vou pegar a veia errada. Não é. Mas as causas da fadiga, do estresse, do cansaço, porque ele não dormiu direito, porque ele trabalhou em 2 lugares, pode sim ocasionar. Excesso de informação no ambiente hospitalar também. Às vezes ali muita coisa para ele preencher, né? Muitas coisas para ele ler. Excesso de informação, porque às vezes ele pode ficar com o celular no ambiente de trabalho, toca aqui, ele está em 10 grupos. Aí é o chefe chamando, é o outro departamento que ele tem que responder, né? É o celular tocando, é o treinamento que ele tem que fazer. Então, excesso de informação, interrupções exageradas, e às vezes o funcionário não sabe falar não sabe focar. O ser humano também tem essa dificuldade. A gente às vezes é muito prolixo. O que é prolixo? A gente fala demais, não sabe ser objetivo. Temos dificuldade de falar não. Eu já tive muita dificuldade de falar não. Ou só eu só tive dificuldade de falar não aqui? Só eu, gente? É ou não é? A gente vai abraçando, abraçando, abraçando. Superlotação, ambiente hospitalar. Tem momentos que a gente pode ter também. Então, todas essas são barreiras que dificultam, né, essa comunicação efetiva. Tá fazendo sentido até aqui, pessoal? Sim. E aí, Gisele, qual é a solução para tudo isso? Pensando em tudo, né, todo esse desafio. Não tem uma solução perfeita para começar, tá, pessoal? Por isso que eu sempre falo assim, a solução, ela é construída conforme a realidade do ambiente, né, conforme a maturidade da liderança. Mas é preciso padronizar, porque é muita informação que a gente tem no ambiente hospitalar, é muito risco. Lembra das imagens que a gente trouxe ali, né? Da queda, de tudo? Sem padronização, sem documentação, sem registro. É por isso que o principal documento do paciente, né, é o prontuário. Sem isso aqui, em primeiro lugar, não tem uma solução para a construção da comunicação efetiva dentro do ambiente hospitalar. Porque tudo no ambiente hospitalar passa pelo prontuário, que é essa documentação, padronização e registro. Tudo. Desde eu pedir lá, né, o alimento para o paciente, faturar, medicar, atender na recepção, tudo. Se a gente for pensar na vida do paciente, quando ele adentrou dentro do hospital até a hora dele ter alta, tudo depende dessa documentação. Objetividade e prioridades também é necessário. Diante dessa padronização, dessa documentação, desse registro, definir para esse ambiente que a gente está, quais são as nossas prioridades. Porque também não dá para sair fazendo tudo ao mesmo tempo. Às vezes eu chego em ambientes hospitalares ou instituições clínicas que eles têm bastante iniciativas, bastante projetos, né, que a gente fala, mas poucas acabativas. Já ouviram falar isso? Começa um monte de coisa nova, não termina nada. Então, precisamos ser objetivos, elencar prioridades, terminar o que a gente começa, porque senão os funcionários ficam com muita coisa na cabeça
e aí eles ficam perdidos. E na comunicação efetiva, muita informação piora a comunicação. Quanto mais objetivo a gente for, mais chances da gente ser assertivo. Eficiência e tecnologia, né, Maria Cláudia? Eficiência e tecnologia. É claro que não dá para ter tecnologia para tudo. Vocês já falaram que tem um prontuário eletrônico aqui. Qual sistema vocês usam? Na verdade, ele é misto, tá? A gente registra no sistema GSUS, sistema horrível, terrível, de ruim. Que as instituições públicas têm que ter, pública, né? Não, o pior que podia existir. E tem que imprimir tudo no final. E assinar. E assinar. Então não é eletrônico. Mas... Ele é híbrido, né? Ele é híbrido. Parte tem segurança e a outra parte imprime, né? Algumas coisas a gente tem que se adaptar por conta da situação Tem que se pública, adaptar. tem que se adaptar, mas ao máximo buscar essa eficiência. Até coloquei um modelo aqui do SBAR, que vocês devem conhecer, né, que é da passagem de plantão. Não sei se vocês adotam o SBAR para passagem de plantão, mas é só um exemplo aqui da sistematização na hora, né, de passar as informações da passagem de plantão de uma forma clara, objetiva e rápida. Né? Por quê? Às vezes vocês vão falar, né? Nossa, Gisele, mas a solução então é documentar e padronizar, virar registro, mas não é muita coisa, né, para o médico fazer, para o profissional da assistência fazer, e o paciente, né, em que momento que ele vai ser cuidado? Não sei se vocês já ouviram isso aqui, passam por ouvir isso daqui ou não? Sim. Ouve? Sim. É muito papel para preencher, né? Em que momento que o paciente vai ser cuidado, você tem que ficar preenchendo o protocolo. Né? Mas isso é cultural também. O brasileiro não está acostumado. O que a gente ouve sempre? Não é o jeitinho brasileiro? Qual é o jeitinho brasileiro? Não é deixar tudo para a última hora. Infelizmente, gente, a maioria, não estou falando que é o caso de vocês, tá? Mas a maioria é cultural. O brasileiro, ele não tem cultura de preenchimento de documentação, de padronização. Então é uma resistência, é uma barreira mesmo. A segurança do paciente é super nova, esse assunto. Nós estamos em 2025, mas esse assunto começou em 2014. A primeira RDC é de 2013. A instituição dos núcleos de segurança do paciente em hospital, a primeira vez que eu peguei a RDC na mão, ela é de 2013. É um assunto muito novo no Brasil. Então a gente ainda vai ouvir muito do médico, dos profissionais, de que é uma encheção de saco, é muita coisa para preencher, é uma burocracia. Se eu perguntar aqui, quem tem as principais 5 metas de vida anotado no papel até dezembro de 2025? Levanta a mão. 1, 2, eu tenho. 3, 4, 5. Na cabeça não vai. Ou tem que estar no papel, ou tem que estar no pad, no celular. Levanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês acham que quem tem mais probabilidade de alcançar essas metas até dezembro de 2025? Não sou eu. Quem tem anotado? Ou quem está só na cabeça, ou quem nem sabe o que é até dezembro de 2025? Quem tem anotado. Porque traz clareza. Traz clareza. Eu aposto que se eu perguntar para quem tem anotado, a pessoa sabe o que quer, sabe por que quer, sabe quando vai alcançar e o que ela vai fazer para alcançar. Padronização, documentação e registro é a mesma coisa. Para a gente não ficar nesse cenário aqui, ó. Padronização nenhuma tinha aqui, eu tenho certeza. Certeza. Sabe por quê? Quantos protocolos vocês acham
que existe, quantos protocolos de comunicação vocês acham que existe na aviação? Infinitos. Não sei, mas espero que sejam muitos. Você nunca mais anda de avião, né? Morro de medo. Infinitos tem. Oi? 50? Só de comunicação. Eu fiz questão de pesquisar. Ó, fone a padrão. Protocolo de expressão padronizados em inglês para evitar ambiguidades. Eu até achei engraçado. Eu falei, nossa, é muito parecido, porque na área da saúde a gente tem aquele protocolo para evitar homônimos, né? Ou deveria ter, se não tem. Protocolo de radiotelefonia aeronáutica, procedimentos de chamada, identificação, confirmação e encerramento. Olha que interessante, parece o nosso protocolo de identificação. Não é? Protocolo de escuta ativa, técnicas para confirmar mensagens recebidas e reduzir erros. Olha que interessante, dá para adaptar, hein? Na UTI daria para adaptar isso aqui, hein? Protocolo de checkback e headback, repetição obrigatória de informações críticas, como atitudes, rota, instruções de pouso e decolagem. Parecido com o SBAR esse aqui, da passagem de plantão. Que você tem que passar o que está acontecendo com o paciente e o outro setor tem que confirmar o que ele está entendendo das informações que você está passando. Nós já falamos. Ah lá. Protocolo de emergência, chamadas de socorro com prioridade absoluta. É muito parecido com o código azul, código da parada, isso mesmo. Comunicação não verbal, inclui sinais luminosos de emergência em caso de falha do rádio. No total, esses protocolos podem ser detalhados em dezenas de procedimentos operacionais, os famosos POPs. Vocês têm POPs aqui? Muitos, olha lá. Mas todos seguem a premissa da padronização internacional, que é da aviação civil internacional, que define o inglês aeronáutico como a língua obrigatória. Ainda, além deles serem treinados, olha aqui, Jaque, você acha difícil treinar? Além deles serem treinados, eles são treinados em inglês. Tá? Não conta comigo, não. Não. E a gente está achando que a área da saúde é difícil. Não. A administração mais complexa que existe é a aviação. E a mais segura também. Qual que é? E por que a comunicação não é só verbal, pessoal? Quando todos os protocolos falham. Vocês sabiam que 8% da nossa comunicação é conteúdo, 34% é entonação de voz e 58% é postura corporal? Por isso que a nossa colega falou ali, né? Eu não Conteúdo é o que menos importa. Exatamente. Eu consigo entender a minha funcionária às vezes quando ela chega, né? Nossa colega falou. Só de olhar para ela. Tá vendo porque que eu grito? Não te falo. Ah lá. Porque é 34% Já garanto ali Quando não 34, canta, mas né? conteúdo. Quando não canta, né? Olha que importante como líderes na nossa comunicação assertiva, além da gente ter, lógico, a documentação, o registro, tudo que a gente viu até agora, o protocolo. Deixa eu ver a hora aqui para a gente não se perder. Olha que importante, além da gente ter toda essa estrutura de documentação, a gente também ter ciência que o nosso corpo fala. Já leram esse livro, O Corpo Fala? Ele é antiguinho, né? Já entrega a minha idade, mas ele é muito bom. O Corpo Fala. Olha lá. 58% é a nossa postura corporal. Ou seja, o nosso funcionário também lê a gente. Não é só a gente que lê o nosso funcionário, não. Tudo em nós comunica para o nosso funcionário. E eles são bem espertos. O que vocês enxergam nessa imagem aqui? Uma senhora dormindo? Eu enxergo uma mulher de perfil. Eu também. Uma mulher de perfil. O narizinho aqui, né? Eu tô vendo a velha dormindo. O casaco da mulher. Uma velha dormindo. Ó, enxergaram uma senhora, uma velha. Gente, é o narizão dela, é uma bruxa. É uma bruxa. Enxergaram uma bruxa. Você vê a bruxa? Eu não sei a bruxa, não. Você vê a bruxa? Maria Cláudia, você tá mais pra frente.
bruxa. A moça. Primeiro a menina de lá. A bruxa aqui, ó. Que bruxa. Eu não vejo a Gente, eu sou um certo moço. Eu também não vejo a moça, é incrível. Eu vejo uma moça por causa daquele maxilar, ó, a mandíbula dela. Tô vendo Ai, você a na Marisa, velha. Gente, eu não enxergo. Mas aqui é a mandíbula. Nem eu. A Marisa, velha. É de Salvador daqui, deve ser isso aí. Eu só Quem tá enxergando a moça? Levanta a mão. Eu vi primeiro a moça, agora eu tô vendo a Olha, a mocinha tá aqui, ó. O narizinho da mocinha, o queixinho da mocinha. Isso. Agora quem tá enxergando a senhora? Eu só vejo a velha também. Gente, onde vocês estão vendo bem? Não tô vendo Vocês nada. não enxergam nada. Aqui, ó, a senhora, ó. O queixo da senhora. Ó, o queixo da senhora. O nariz da senhora. E a boca? Ah, esse lado do meu cérebro. Eu não consegui Eu enxergar. não vi a moça. Ah, agora eu vi. Agora viu, né? Olha lá. A boquinha da senhora. Nossa, mas a moça. Ah lá, agora descobriu a América. Nossa, Eu só vejo o lado bonito da vida mesmo. Eu não consegui enxergar a senhora. A moça. o queixo, a boca e o pescoço. Eu devia ter trazido uma caixa de bombom pra tu ver essas coisas, viu? Tá vendo? Ai, eu não consigo ver, eu tenho que ver. Ó, nem todo mundo viu as duas, hein? Demorou pra eu ver. No próximo a gente traz uma caixa de bombom, já. Tá bom? É. E agora, ó, vamos lá. É um coelho. Coelho. Um coelho. É um deitado. É um pato. É um pato e um coelho. É mais fácil, né? É, mais fácil. Igual coelho dá pra ver. Tá? Deu coelho Só vê o primeiro. coelho? Dá pra ver os dois, filho. Os dois. Agora o cérebro tá treinado. Agora eu não vi a velha. Eu fui voltar na caveira. Depois você vai achar. Você põe a moça que eu não vi. Ninguém viu o pato? Sim, Tem deitado. pato, sim. É um pato falecido. Ó o pato deitado, o bico do pato pra cima. Coelho, ó. Eu vi o coelho primeiro. É, o coelho tá fácil. Ele vai subir lá. Não viu o pato? Já viu? Um boto. Só pode ser cor de rosa, é um boto. É, olha lá, o pato. Não, pelo amor de Deus. Gente, E agora, quantas pernas tem o elefante? Ué, quatro, é. É, porque você acha. 5. misericórdia, ela multiplica. É, Ela vai multiplicando, né? é 5. Mas são 4, ó. Era pra ser 4. Era pra ser 4. Mas não é 4. É pelo espaço que a gente tá contando como perna, né? Mas é o desenho. É a sombra, o espaço é 4. São 4. É 4, gente. É 4. Tá certo. Ah, mas se der a velha e a moça, Por que eu gosto de trazer essas imagens, né? Já estamos caminhando aí pro final da nossa palestra para eu falar os 3 tipos de comunicação, né? Por quê? Não é só a nossa comunicação verbal que fala, né? Perceberam? Que as imagens ali, cada pessoa teve uma percepção da imagem. Teve pessoas aí que nem viram 2 imagens, ou né, viu mais que 5 pernas ali no elefante. E por quê que cada um tem uma interpretação? E às vezes até cada funcionário nosso tem uma interpretação nossa. Porque cada um tem uma visão de mundo diferente. Quando a gente chega ali na nossa equipe, cada um individualmente tem a sua visão de mundo. Lembra que lá no começo da palestra eu comecei falando da minha família, do meu filho, né, da minha gatinha, e comecei falando que a comunicação externa nada mais é do que um reflexo da comunicação interna da pessoa, e que o líder precisa ter essa sensibilidade
de entender ali, fazer a leitura do ambiente para compreender que às vezes os ruídos que estão acontecendo ali, atrapalhando essa comunicação eficiente, que às vezes agora não está muito ligado ao paciente, às situações que a gente sabe de evento adverso, mas está ligado à nossa própria equipe, pode ter a ver com situações de comunicação interna da própria pessoa. E aí é papel do líder intervir. Como? Através de ferramentas que a gente sabe, feedback, 1-a-1, como que eu posso ajudar esse meu funcionário. Por quê? Dentro da comunicação, existem 3 tipos de comunicação. E às vezes, a gente passeia pelas 3 aqui e não percebe. Vocês vão ver os tipos que às vezes a gente não percebe. E eu já vi o líder falar assim pra mim: ah, Gisele, mas eu sou assim mesmo, é o jeitão da madeira. Já ouviram isso, gente? Sim. Ou pior, o líder falar assim pra mim: ah, Gisele, mas eu nem gosto de gente, por mim eu só trabalhava com papel. Já ouviram isso? E aí quem sofre é a equipe. E pior, isso pode refletir, pode não, né? Reflete sim no ambiente de trabalho. Né? Reflete tanto no ambiente de trabalho, que a gente chama isso de clima organizacional. Reflete no clima organizacional, que reflete lá na execução da assistência ao paciente, né? Ou a qualquer outra execução de qualquer outra área que a pessoa estiver ali trabalhando. Então, o primeiro tipo de comunicação que existe, né? O agressivo. Como é que é essa comunicação, essa pessoa, esse funcionário? Ele tem aquele semblante ali mesmo. Ele chega com aquele semblante ali mesmo. É aquele tipo de pessoa que ele provoca tensão no setor, onde ele passa. Então, a fala dele é muito: ah, você faria melhor se, você deve estar brincando, né? Ah, se você não fizer, ah, você não sabe com quem você está falando. Ah, você deveria, tipo assim, você não sabe o meu crachá, né? Você não sabe o meu setor. Ah, você não sabe que setor que eu trabalho, né? Você não sabe para quem que eu respondo, né? É tipo assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse tipo de comunicação aqui. Então, é aquele tipo de pessoa que ele provoca tensão, ele não aceita a opinião do outro, a opinião dele sempre tem que estar certa, ele sempre tem que dar a última palavra, sempre ele está certo em tudo, ele não ouve a equipe, então ele já tem essa expressão mesmo, essa postura mais fixa, a voz é sempre muito alta, a fala é sempre muito rápida, ele não dá abertura para o outro falar, para a equipe falar, os gestos são sempre de ameaça. Dependendo da agressividade dessa comunicação agressiva, às vezes ele bate na mesa, bate a porta, ou fica sempre com a porta fechada. Então, é aquela postura mais intimidadora, tá? Aquela pessoa que entra no ambiente e você fala assim: nossa, o ambiente já ficou pesado, sabe? Aquela pessoa que carrega uma nuvenzinha negra na cabeça, assim, sabe? Aqui não tem essa pessoa, né? Não, lá no Zona Norte. Lá no... Só lá no Japão que tem, aqui não tem, né? Qual que é as consequências desse tipo de comunicação? Escapou. Então isso causa muito conflito interpessoal, perda de oportunidade para a própria pessoa, danos às outras pessoas que trabalham com ele, uma autoimagem negativa para a pessoa, culpa, frustração, tensão no ambiente, tensão na equipe, clima organizacional negativo. Então as consequências são muito ruins. Já o contrário da comunicação agressiva, às vezes a gente acha que é bom, mas não é, tá, gente? Todos os extremos é ruim na nossa vida e no ambiente profissional. E qual que é o contrário da comunicação agressiva? É a comunicação muito passiva. Sabe aquele funcionário que tudo você chega pra ele, ele tá assim: tá bom. Ele não se expressa. Tudo que você pede, ele não
coloca a opinião dele. Ele não sabe expressar a opinião dele. Ele sempre permite que o outro escolhe por ele. O olhar dele é sempre assim mesmo. Sabe aquela pessoa que olha para baixo? Ela não tem contato com o olho. Ela evita olhar no seu olho. Tá? Os gestos são desajeitados. A voz é vacilante. Tá? As mãos são distorcidas. Toda vez que você fala com ela, a resposta é assim, talvez. Vamos fazer tal coisa? Talvez, não sei, suponho. O que você acha? Isso ou isso? Escolhe você. O que você escolher tá bom. Aquela pessoa, ela não é agressiva, só que ela está no outro polo. Ela não sabe colocar as opiniões dela. Para ela tudo tá bom. Em nome de um ambiente passivo. Em nome de um ambiente harmonioso. Porque ela quer ser aceita. Então, essa postura, essa comunicação também é muito permissiva. Não é bom, tá? As consequências também causam conflito interpessoal, perda de oportunidade para a pessoa, até depressão, rejeição e solidão. Porque é aquela pessoa muito introspectiva. Ela não se ambientaliza com as outras pessoas. E a comunicação assertiva? Essa sim é a mais recomendada. Então é a pessoa que consegue ter um contato ocular ali com outra pessoa, consegue ter a voz compatível, ele não é nem a que grita e nem a que fala muito baixo, tem os gestos firmes, a postura ereta, as mãos são soltas. E a fala da pessoa que tem a comunicação assertiva é sempre aquela que fala o que pensa, mas que ouve o outro também. Ouve a pessoa da equipe. Olha, eu penso que, eu sinto que, olha, eu entendo o que você está falando sobre esse projeto, mas eu acredito que se a gente fizesse de tal e tal maneira, poderia ser melhor. O que você acha? Ele ouve a opinião do outro, ele fala a opinião dele, ele entra em acordos. Tudo bem esse prazo, mas eu não posso nesse prazo. Que tal a gente renegociar esse prazo? Pode ser. Então, o assertivo, ele sempre busca acordos. Ele nem fica no passivo, sem falar nada, e nem agressivo. Tem que ser só do jeito dele. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Então, isso sim traz uma consequência positiva. Facilita a resolução dos problemas, aumenta o senso de autoeficiência e autoestima da equipe, melhora a qualidade dos relacionamentos e traz um sentimento de tranquilidade, porque a equipe sabe que vai ser ouvida. Que aquele líder vai ouvir a equipe. Vamos fazer um teste rapidinho do estilo de comunicação de vocês? Pra gente finalizar? Nossa, ouvi um vixe aí. 5 minutinhos. A gente começou atrasado, já estamos 17h04. Vocês não precisam falar o resultado. Tem 10 perguntinhas. Só assinalar. A enfermeira tem caneta, né? A enfermeira tem tudo ali, um kit de sobrevivência. Né? Deixa eu pôr aqui. Pode anotar no celular, não tem problema não. Nossa. Eu sei qual é a resposta que eu deveria dar. Não, tem que ser sincero, gente. É a primeira resposta que vem na sua cabeça. Isso. Seja sincero, não é pra mentir. Não vai precisar compartilhar a resposta.
percepção que eu tenho de mim pode não ser a que os outros têm. Depende de quem é que eu discordo. Mas depende. Mas na maioria das vezes. Eu vou falar o que eu penso de mim. Vou perguntar para os outros, talvez seja outra resposta. Estou gostando. Não dá. Eu que estou pensando no pedido aqui. Talvez tenha muita coisa que a gente assistiu. A gente tem que segurar, né? Feia coisa aqui. Depende. Vou pôr como minha necessidade do hospital, né? Não minha. A outra pensa que ele não é porque ele quer o hospital. Né? Isso. Não é o que eu quero, o hospital precisa. Responderam? É? A gente terminando? Beleza. Agora conta aí quantos A vocês responderam, quantos B e quantos C. E anotam aí. Conta aí, tá, gente? Quantos A, quantos B e quantos C. Por favor. Mas lógico, trator. Não, Carol. Carol passa. Nossa, eu não tenho nenhum A mesmo. Já tá se entregando. Não precisa se entregar. Contaram quantos A, quantos B e quantos C? Então tá. Então, olha lá. Depois de somar, tá? Pontuação. Se a pontuação for maior no A, a sua comunicação hoje é mais passiva. Se for no B, a comunicação é mais assertiva. E se for no C, a comunicação é mais agressiva, tá? Lembrando que é hoje, né? Não significa que não possa mudar daqui a um tempo. Não precisa compartilhar com ninguém, isso aí é individual, tá? Mas é uma autorreflexão, né? Eu faço análise comportamental. Bom, e indo para o final dessa reflexão hoje, falamos aí sobre a comunicação assertiva, vocês fizeram uma reflexão sobre os tipos de comunicação e antes falamos do desafio que é a complexidade do ambiente hospitalar, né? E como isso afeta o paciente quando a gente olha ali, principalmente a complexidade que é a gente ter rotatividade, né? Deixa as minhas pólicas. Mas é uma autorreflexão importante. O que vocês pensam quando eu falo, né? Que palavras que vêm à cabeça de vocês quando eu falo saber ouvir? Que palavras que vêm? Só palavras. Saber ouvir. Atenção. Respeito. Interesse. Empatia. Concentração. Tolerância. Concentração. Silêncio. Saber ouvir. Paciência. Nossa, gente, quantas palavras importantes. Respeito. São palavras que a gente tem, assim, fácil no dia a dia. Silêncio. Você falou, fiquei pensando, foi você. É fácil ter silêncio.
Outra palavra que ele falou que é muito importante: paciência. Duas, logo de cara: silêncio e paciência. Só essas duas, acho que já valeu a palestra inteira. Já basta. Eles dois já falaram a palestra inteira para mim. Silêncio e paciência. Porque às vezes a gente fala, né, o saber ouvir, vem essas palavras bonitas, respeito, saber se colocar no lugar do outro, né, empatia, que é muito importante, não tô desfazendo essas palavras não. Mas, gente, ter silêncio e ter paciência, vamos falar a verdade. Porque pra gente ouvir um funcionário, em primeiro lugar, não dá para fazer isso na frente de todo mundo. Você tem que ter um lugar reservado. Pode falar. A ouvidora aqui que eu digo. A ouvidora que o diga. Ouvir. Quando alguém quer falar comigo, eu falo, calma. Você tem que ter um espaço reservado. Silêncio. Para saber ouvir. E paciência. Estar presente. Foi algo que vocês falaram também. Estar presente. Sem o celular. Sem o celular tocando, sem uma mensagem de interrupção, sem as notificações das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Então, tem uma fórmula mágica? Não tem, mas tem técnica. Não sei se vocês conhecem a CNV, né? Devem conhecer, já devem ter ouvido falar, não sei se todos já conhecem, que é a comunicação não violenta. Já comprei e não li, né? Tem bastante material no YouTube, vídeos sobre a comunicação não violenta, e é uma técnica de comunicação assertiva fundamental para gente, nós líderes, que temos equipe, que pessoas ali espelham em nós, esperam esse momento de silêncio, de respeito, de atenção e de paciência da gente para às vezes serem ouvidos. Resumindo, a comunicação não violenta apresenta 4 componentes para a gente encerrar, para que a gente tenha uma comunicação assertiva. Primeiro, observação sem avaliação durante uma comunicação. Isso é muito difícil, gente. Por quê? Ele explica no livro que é a gente ouvir sem julgar o que o outro está falando. Olha que difícil. Você ouvir sem julgar. Você entender. Mas espera aí. Essa pessoa está sendo agressiva comigo, está tendo um ruído aqui, está falando um pouco mais alto, está sendo assim, né, meio... Sabe aquelas conversas meio truncadas, meio travessada que a gente fala? Esse outro setor está meio atravessado, desligou o telefone. Mas peraí, o que está acontecendo de fato? Segundo passo, identificação de sentimentos. Porque lembra, comunicação não é só fala, é também não verbal. E sentimento, muitas vezes a gente consegue identificar no não verbal. A pessoa fala com o rosto. Se ela está triste, você consegue identificar. Se ela está alegre, você consegue identificar nas expressões. Ele ensina isso. Identifica o sentimento naquela comunicação. Ela está com raiva? Ela está triste? Ela está com medo? Gente, na maioria das vezes, se o outro setor está em conflito com você, numa mudança, num processo de mudança, é porque ele está com medo da mudança. Está com medo daquela mudança gerar algum impacto para o cargo dele. Isso gera ruído na comunicação. Saiba ler, fazer a leitura do que está acontecendo ali. Não é pessoal. Mas o que a gente faz? Leva para o lado pessoal. Aí a encrenca está feita. Aí a comunicação, identificação da necessidade. O que o outro está querendo me dizer com aquela comunicação violenta ali? Na verdade, por detrás daquela comunicação violenta, ele tem um pedido. Esse meu funcionário, ele está agindo assim porque ele tem um pedido escondido ali. Ele tem uma necessidade. Ele está faltando, ele está metendo atestado
É falta atrás de falta, mas lá no fundo ele tem uma necessidade. E é minha responsabilidade como líder identificar qual é essa necessidade. Identificar se eu posso ajudar. Primeiro, se eu posso ajudar. Segundo, se de fato não é algo que eu posso ajudar. Faz sentido para vocês aqui? Vai. Essa é a técnica do livro, pessoal. O que você está comunicando hoje para a sua equipe? Caminhando aí para o final da nossa palestra. O que você tem comunicado hoje para a sua equipe? E a pergunta mais importante, qual é a comunicação de você para com você mesmo? Lá no silêncio, lá quando você está tomando banho, antes de dormir, antes de vir trabalhar, quando você está em silêncio, qual é a comunicação de você com você mesmo? É positiva? É negativa? Porque isso também impacta na sua equipe. E eu queria aqui abrir para dúvidas sobre esse tema, para que a gente possa passar um vídeo final aqui de 1 minutinho. Eu sei que é um tema que traz um desafio grande para quem é líder na área da saúde, mas eu quero abrir para perguntas, dúvidas, comentários. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Zero? Não, na verdade, Nós vamos tem conversar tanto com nós curso. mesmos. Vocês Vamos fazer o avançado, né? É o avançado. Vamos fazer o avançado. 1 hora é pouco, gente. Realmente, 1 hora é muito pouco. Se eu puder deixar uma mensagem, eu gosto